Olá, caros colegas, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Irei abordar alguns tópicos do desenvolvimento crânio-facial. Com relação aos eventos iniciais do desenvolvimento, é na segunda semana de vida intrauterina que o embrioblasto ele vai aparecer como um disco oval constituído por duas camadas de células, que é o ectoderma e o endoderma. Ao final da segunda semana, o endodermo da parte média do terço cefálico vai apresentar um espessamento arredondado, chamado então de placa pré-cordal, que se adere firmemente ao ectodermo. Nesta região de firme adesão, será constituída a futura membrana bucofaríngea. Uma fusão similar entre o ectoderma e o endoderma ocorrerá na região caudal, formando então a membrana cloacal. Então, nesta época da segunda semana, serão determinadas as duas extremidades do futuro tubo digestivo do embrião, que é a boca e o ânus. Na terceira semana de vida intrauterina, ocorre um espessamento linear no ectoderma, conhecido como linha primitiva, que se estende desde a região central do disco até a membrana cloacal. Na parte média dessa linha, células ectodérmicas proliferam e migram para dentro do disco, passando a ocupar a região entre os dois folhetos, constituindo assim o terceiro folheto embrionário, que é o mesodermo. Além dessa migração, células da porção mais cefálica da linha primitiva migram linearmente no sentido cefálico, formando um cordão chamado de notocorda. Então, nesse momento do desenvolvimento, o embrião ele já é constituído pelos três folhetos, exceto nas regiões onde se encontram a membrana bucofaríngea e a membrana cloacal. Na quarta semana de vida intrauterina, inicia-se a formação do sistema nervoso central. O ectoderma da região cefálica prolifera, formando dobras ou pregas neurais. Essas bordas das dobras, chamadas de cristas neurais, continuam se proliferando até que se fundem na região central, formando o tubo neural. Entretanto, um pouco antes do fechamento do tubo neural, as regiões correspondentes às cristas neurais separam-se das pregas, ficando com duas massas celulares paralelas ao tubo neural. Essas células das cristas neurais migram posteriormente para diversas regiões do organismo para constituir o ectomesênquima da face e do pescoço, além de participar da formação de outras estruturas, como gânglios, células pigmentares, melanócitos, a medula da glândula adrenal. Em seguida, o embrião dobra-se tanto no sentido crânio-caudal quanto nas suas bordas laterais no sentido ventral. Deste modo, fica bem evidente a extremidade cefálica, apresentada pela proeminência frontal, que aloja a extremidade do tubo neural. Com relação ao desenvolvimento da cavidade oral primitiva, ou também chamada de estomodeu, como outros querem, né? Em torno da quarta semana, o tubo digestivo ele é dividido em três porções: a porção cefálica, a porção média e a caudal. Estas porções comunicam-se com o saco vitelínico e com o alantóide. Na parte cefálica, a cavidade oral primitiva é separada do intestino por uma fina membrana ectoendodérmica, que é a membrana bucofaríngea,
que se forma em torno do 22º dia de desenvolvimento e logo em seguida, no 27º, ocorre uma perfuração desta membrana, estabelecendo assim a comunicação entre a cavidade oral primitiva e o intestino. Um processo semelhante também ocorrerá na extremidade caudal, com a perfuração da membrana cloacal. Arcos, bolsas, sulcos e membranas branquiais. O aparelho branquial ele é composto por todas essas estruturas, que contribuem para a formação da face e do pescoço. Os arcos branquiais iniciam seu desenvolvimento nos primeiros dias da 4ª semana de gestação, quando também ocorre a migração das células da crista neural. O primeiro arco branquial inclui os primórdios maxilares, que aparecem com uma discreta elevação superficial lateral. Na 4ª semana, são visualizados, de forma bem definida, 4 pares de arcos branquiais. O 5º e o 6º par não são muito pequenos e não são visíveis na superfície do embrião. Os arcos são separados externamente pelos sulcos branquiais, que também são numerados em sequência crânio-caudal, com exceção do primeiro sulco, que contribui para a formação do meato auditivo externo. Os demais obliteram-se e desaparecem. O primeiro arco branquial ele é subdividido em 2 processos, de extrema importância para a gente que estuda a odontologia, que é o processo maxilar e o processo mandibular. O mandibular ele é o maior e formará a mandíbula. O maxilar ele é menor e formará 3 grandes estruturas, que é a maxila, o arco zigomático e a porção escamosa do osso temporal. Acima da cavidade oral primitiva, será formado o processo frontal. Esse processo, juntamente com frontonasal, juntamente com o maxilar e mandibular, irão delimitar a cavidade oral. Na porção lateral do processo frontal, começa a formação das fossetas nasais e dividem-se os elementos da futura mucosa olfatória e da cavidade nasal. Enquanto isso, o processo maxilar funde-se com o frontonasal, originando o osso maxilar e os tecidos moles adjacentes, exceto os da região de lábio, que veremos mais adiante. O segundo arco branquial irá formar o ocioide e as regiões adjacentes do pescoço. O pavilhão auditivo é formado pelas regiões dorsais do primeiro e do segundo arco branquial. Nas etapas iniciais, cada arco ele contém um escasso mesênquima, que é recoberto externamente pelo ectoderma e internamente pelo endoderma. Em seguida, o mesênquima é invadido por células provenientes da crista neural. Estas células, apesar de serem de origem ectodérmica, formam um tecido denominado de ectomesênquima, que é responsável pelas estruturas ósseas, dentárias, com exceção do esmalte, conjuntivas e musculares da região crânio-facial. Cada arco branquial possui uma artéria, uma barra cartilaginosa, um componente muscular e um nervo. O processo mandibular, minha gente, ele desenvolve um eixo cartilaginoso, que é denominado de cartilagem de Meckel. O aparelho branquial ele vai contribuir para a formação do crânio, da face, do pescoço, das cavidades nasais, da boca, faringe e laringe.
O endoderma da região faríngea reveste as porções internas dos arcos branquiais e formam pequenas depressões, chamadas então de bolsas faríngeas. Essas bolsas elas aparecem em pares entre os arcos e existem 4 bolsas bem definidas e uma quinta que é rudimentar. O endoderma das bolsas entra em contato com o ectoderma dos sulcos branquiais, formando então as membranas branquiais. Estas membranas, porém, são estruturas temporárias. E somente a primeira membrana branquial é quem vai originar a membrana timpânica. O restante vai obliterar e vai desaparecer. Agora, com relação ao desenvolvimento do crânio. O crânio ele pode ser subdividido em base do crânio, a abóbada ou calota craniana e a face. A calota craniana, ou também chamada de neurocrânio, ela é formada por ossificação intramembranosa. Os seus centros iniciais de ossificação aparecem em torno da 7ª à 8ª semana de gestação. Entre os ossos da calota craniana, formam-se as articulações do tipo sínfise, onde, durante o nascimento, os ossos estão separados por amplas suturas e fontanelas que vão desaparecer gradualmente com o avançar da idade. A base do crânio, ou também chamada de condrocrânio, é formada a partir de mesênquima da região occipital em torno da notocorda. É importante como junção entre o neurocrânio e o esqueleto facial. Com formação endocondral. Então, o crescimento da base do crânio deve-se ao crescimento intersticial das cartilagens interpostas aos ossos, chamadas de sincondroses. A face, ou então o viscerocrânio, pode ser dividida em terços, o terço superior, o médio e o inferior, onde o terço superior da face faz parte também do neurocrânio. O terço inferior da face é correspondente à mandíbula e aos dentes inferiores, enquanto que o terço médio é bem mais complexo, sendo composto por parte da base do crânio, incorporando a extensão nasal do terço superior parte do aparelho mastigatório, incluindo a maxila e os dentes superiores. Os terços da face correspondem no embrião às regiões frontonasal, maxilar e mandibular. O terço superior cresce rapidamente, enquanto a porção média da face cresce lentamente, até a adolescência tardia, completando-se quando termina a formação do terceiro molar, por volta dos 18, 25, 26 anos de idade. Os ossos da face, com exceção de algumas partes, desenvolvem-se por ossificação do tipo intramembranosa e são todos oriundos da crista neural. Com relação à formação da face, em torno do 28º dia, ocorre um espessamento no ectoderma da eminência frontal. Esse espessamento é chamado de placódios olfatórios, que migram anteriormente formando uma ferradura que delimita o orifício nasal, estabelecendo então o processo nasal lateral e o processo nasal medial. Entre os dois processos nasais mediais, encontra-se uma depressão, que é o processo frontonasal.
O lábio superior ele é formado pelos processos maxilares e nasais mediais, que vão crescendo em direção à linha média, onde irão se fundir. De maneira que o processo frontonasal é deslocado, deixando de ocupar a região do lábio superior. O lábio inferior, pessoal, ele é formado a partir da fusão dos dois processos mandibulares na linha média. Então, como os processos maxilares não se fundem entre si na porção anterior, ficando entre eles os processos nasais mediais. Nos casos de malformação, tipo fenda labial, podem estar uni ou bilaterais. É raro, porém, que ocorra uma fenda do tipo central, que seria oriunda da fusão incompleta dos processos nasais mediais. A fusão de todos esses processos da face completa-se em torno do 38º dia de gestação. Com relação à formação do palato, no início do desenvolvimento do palato, as cavidades oral e nasal comunicam-se e o espaço entre elas é ocupado pela língua, que está em desenvolvimento, e é delimitado anteriormente pelo palato primário, ou também chamado de pré-maxila. Somente quando o palato secundário se desenvolve é que as cavidades oral e nasal se separam. A formação desse palato secundário ocorre entre a 7ª e entre a 8ª semana de gestação, decorrente de uma fusão medial das cristas palatinas, formadas a partir dos processos maxilares. As cristas palatinas, inicialmente, elas estão voltadas para baixo, a cada lado da língua. Com o contínuo crescimento após a 7ª semana, ocorre um rebaixamento aparente e gradual da língua, permitindo que as cristas palatinas sejam elevadas, fundindo-se entre si e com o palato primário. A movimentação e o fechamento das cristas palatinas envolvem forças intrínsecas, tendo talvez uma relação com a grande quantidade de proteoglicanas e de fibroblastos contráteis nesta região. Então, falhas na sincronização dos movimentos e no crescimento das cristas palatinas e de elementos da língua, da mandíbula e da cabeça em geral podem afetar o fechamento normal do palato. Desenvolvimento da maxila. A maxila ela vai se desenvolver através de um centro de ossificação no processo maxilar do primeiro arco branquial. Como no caso da mandíbula, o centro de ossificação aparece na divisão de um nervo, onde o nervo dentário superior anterior origina o nervo orbital inferior. A ossificação progride superiormente também para formar o processo nasal. Com o resultado da deposição óssea, forma-se o canal do nervo orbitário. Através de uma extensão inferior, forma a parede alveolar anterior para os dentes superiores e anteriores. A ossificação também progride para a região dos processos palatinos para formar o palato duro. A cartilagem secundária zigomática, ou também chamada de malar, aparece o desenvolvimento do arco zigomático, contribuindo para o desenvolvimento da maxila. Ao nascimento, o processo frontal da maxila está bem demarcado e o corpo da maxila é relativamente pequeno, pois os seus maxilares ainda são rudimentares. Estes vão iniciar o seu desenvolvimento em torno da 16ª semana.
mas o seu crescimento ocorre principalmente após o nascimento da criança. O desenvolvimento da mandíbula. A partir da sexta semana, o processo mandibular contém em seu interior uma cartilagem, chamada de cartilagem de Meckel, que é uma barra contínua que vai desde o ouvido médio até a linha medial. Entretanto, as duas barras de cartilagem, elas não se encontram anteriormente na linha média ou na linha medial, sendo separada então pelo ectomesênquima. Na sexta semana, ocorre, lateral à cartilagem de Meckel, uma condensação de ectomesênquima, na altura do ângulo de divisão do nervo alveolar inferior. Na sétima semana, começa a ossificação do tipo intramembranosa, que continua anteriormente até a linha medial e posteriormente até o ponto onde o nervo mandibular se divide em seus ramos, lingual e alveolar inferior. A formação do osso da mandíbula ocorre em torno do aspecto lateral da cartilagem de Meckel. Os centros de ossificação de cada lado ficam separados na região de sínfise até o nascimento. Durante o desenvolvimento, surge um canal onde fica o nervo alveolar inferior e compartimentos ou lojas dos germes dentários. Com 10 semanas, a porção intramembranosa já apresenta um aspecto de mandíbula rudimentar. A porção mais posterior da cartilagem de Meckel forma os componentes do ouvido médio e a espinha do esfenoide e ligamento esfenomandibular. Da região da língua para frente, até a divisão do nervo em ramo incisal e mentual, a cartilagem de Meckel desaparece completamente. Na região anterior da cartilagem de Meckel, a ossificação é do tipo endocondral. Na sétima semana, entre a sétima semana e a... Desculpa, pessoal. Entre a 10ª e a 14ª semana, aparecem 3 cartilagens secundárias, que é a condilar, a coronoide e a da sínfise. Estas cartilagens vão propiciar o crescimento da região condilar através de ossificação endocondral até o final da segunda década de vida, e também da região coronoide, onde ocorrerá uma ossificação do tipo intramembranosa do ramo da mandíbula, desaparecendo bem antes do nascimento. E na região de sínfise, 2 cartilagens, uma de cada lado, aparecem na posição anterior à cartilagem de Meckel. Por um processo de ossificação endocondral, desaparecem no primeiro ano de vida. Durante o período fetal, o desenvolvimento das relações e tamanhos entre a maxila e a mandíbula variam bastante. Inicialmente, a mandíbula é consideravelmente maior que a maxila, sendo que a diferença vai gradualmente diminuindo, e em torno da 8ª semana, a maxila sobrepassa a mandíbula. Em torno da 11ª semana, a maxila e a mandíbula elas ficam aproximadamente do mesmo tamanho. Ao nascimento, porém, a mandíbula apresenta uma posição retrognática, pronunciada em relação à maxila. Esta condição é corrigida durante a vida pós-natal, pelo rápido crescimento da mandíbula em direção anterior, estabelecendo então a relação de ortognatia. A mandíbula mantém sua capacidade de crescimento por mais tempo que a maxila, até a erupção dos terceiros molares. Então, o crescimento do côndilo e as modificações que ocorrem na maxila e na base do crânio são as responsáveis pelas reações maxilomandibulares de retrognatia, ortognatia e prognatia.
Com relação ao desenvolvimento da língua, a língua ela tem origem na parede ventral da orofaringe, na região entre os 4 primeiros arcos branquiais. Na quarta semana, 2 saliências do ectomesênquima aparecem no aspecto interno do primeiro arco, formando então as saliências linguais. Atrás e entre essas saliências aparece uma eminência medial, chamada de tubérculo ímpar. Estas saliências linguais crescem e fundem-se cobrindo o tubérculo ímpar, de modo a formar a mucosa dos 2 terços anteriores da língua, cujo epitélio é de origem ectodérmica. Então, as combinações das diferentes origens embriológicas da língua é demonstrada pela sua complexa inervação. O primeiro arco branquial, cujo nervo é o trigêmeo, dá origem a um ramo da língua responsável pela sensação tátil geral da língua. O segundo arco, cujo nervo é o facial, através do ramo corda do tímpano, é responsável pela sensação gustativa. E o terceiro e quarto arco contribui para a sensação tátil e gustativa da base da língua, através dos nervos glossofaríngeo e nervo vago. Bom, pessoal, o vídeo chegou ao fim, espero ter contribuído de alguma forma para vocês e espero também que nos próximos vídeos eles sejam melhores e que E é isso, não sei o que falar mais. Tchau, até o próximo.